Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, porque eu geralmente posto os vídeos e faço de noite. Bem, nós vamos falar sobre a segunda companhia de balé aqui no canal. Quando a gente fez a companhia passada, nós fizemos o Balé Nacional de Cuba, que eu disse que está entre o top 10, mas não é a minha companhia favorita de dança. Minha companhia de balé clássico, vamos deixar claro, favorita, Ópera de Paris, Ballet do Ópera de Paris, tá? Sem dúvida nenhuma. É uma companhia controversa em alguns sentidos, mas é assim, é a minha companhia de ballet favorito e ela é o nosso assunto de hoje. Companhia do Ballet do Ópera de Paris, que é lindo, vale a pena a visita. Vamos lá. O Ópera de Paris é a companhia de ballet mais antiga que tem, né, do mundo. Lembra a história da dança, aula 1, aula 2, e ela é considerada entre as 4 mais importantes companhias de ballet do mundo, do lado do Mariinsky, do Bolshoi, do Royal e o Ópera de Paris, porque foi mais ou menos, o Royal nem tanto, mas essas 3, Bolshoi, Mariinsky e Ópera de Paris, a coisa aconteceu, o pega pra capar da criação do ballet foi nesse circuito, tá? É que o Royal teve um peso bastante grande no século XX, eu acho. Teve coisas muito interessantes. E não que o Royal não seja top 5 de companhia no mundo. É que pra mim, a top 1, ballet da Companhia do Ópera de Paris. Bem, alguns dados sobre o Ópera de Paris. O Ópera de Paris está desde agosto de 2016 sob a direção da Aurélie Dupont, que foi a primeira bailarina deles, que era maravilhosa, sensacional. Põe lá, Aurélie Dupont. Vocês vão ver coisas assim sensacionais. Atualmente, o Ópera de Paris é composto por 154 bailarinos, sendo que 17 deles são danseurs étoiles. Os bailarinos chegam a fazer, os principais principalmente, no Palais Garnier, uma média de 180 espetáculos por ano. Por que eu tô falando do Palais Garnier? Porque a companhia de ballet do Ópera de Paris, ela é sediada no Palais Garnier, tá? Então você vai a Paris, você não vai procurar o ballet, onde fica o Teatro do Ópera de Paris. Não, você vai procurar onde fica o Palais Garnier. O negócio é o seguinte, a história do Ópera de Paris, ela se confunde um pouco com a criação do ballet do Ópera de Paris, porque o Ópera de Paris, ele tem a parte de música, a parte de ópera e o ballet, tá? E também vamos falar sobre a escola que é ligada à Companhia do Ópera de Paris. O Ópera de Paris, ele teve muitos nomes, né? O Ballet do Opéra de Paris teve vários nomes durante a sua vida, mas desde 1994 ele se chama Ópera Nacional de Paris, no caso do ballet, Ballet do Ópera Nacional de Paris, ok? Vamos lá. Geralmente, lá atrás, História da Dança, episódio 1, os dançarinos, geralmente quem dançavam os balés eram os dançarinos da corte, que não eram profissionais, né? Eram pessoas que se uniam, eram nobres, que se juntavam e dançavam. Aí o que acontece? Como começou a triunfar o balé na França, a ganhar visibilidade, né? Não vou repetir o que a gente falou lá na História da Dança no 1, da italiana, da Medici, que se casou, que levou a história do balé para a França. Aí o que acontece? O rei Luís começou a ficar muito empolgado com o balé e aí ele criou a Academia Real de Dança em 1661, que foi o primeiro, o pontapé, o start do que vem a ser hoje a Companhia de Ballet. E nessa Academia Real de Dança
era onde havia treinamento sério de profissionais para desenvolver as habilidades e dançarem, o que não deveria ser comum entre as pessoas normais. Eles começaram a ver que o bailarino tinha que estar acima, né, diferenciado. Então, a ópera, né, o Ballet de Paris, é uma companhia que foi criada em 1661 pelo Luís XIV, com a criação da Academia Real de Dança, e que em 1672 se fundiu com a Academia Real de Música, tá? E como parte do Teatro Nacional de Ópera, eles dominaram a cena europeia do século XVIII e XIX, ok? Assistir aula sobre ópera de Paris, importantíssimo assistir as 2 primeiras aulas de História da Dança, ok? Bem, aí o que acontece? Até 1681, os bailarinos eram indiscutivelmente e exclusivamente homens, tá? Eram rapazes. E a primeira bailarina que fez parte dessa trupe foi a Mademoiselle Lafontaine, que viveu de 1665 a 1738 e tornou-se a primeira bailarina profissional, que aí ela estreou um ballet do Lully, que chamava-se O Triunfo do Amor, em 21 de janeiro de 1681. Tá? Esse ballet era do Pierre Beauchamp, tá? E que ele ficou trabalhando no Ópera de Paris até a morte do Lully, ok? Tá entendendo? Lá atrás, História da Dança, 1661, criação da Academia Real de Dança. Até 1681, só homens viravam bailarinos profissionais. Primeira bailarina que fez parte do grupo Lafontaine, ok? Que dançou o ballet O Triunfo do Amor em 21 de janeiro de 1681. Bem, o que acontece? O rei Luís XIV, que governou a França de 1643 a 1715, ele virou muito apaixonado pelo ballet. E ele acha que a criação de uma instituição estatal de ballet seria a força motriz para a transformação do ballet para um padrão profissional, né? Então ele falava assim, bem, eu amo ballet, eu quero que o ballet triunfe, só que eu preciso que haja uma escola que eleve ao nível que eu imagino de comprometimento e de profissionalismo. Bem, ok, então foi criada. E lá nessa escola que a gente tem o quê? A primeira galera que a gente falou lá na aula de História da Dança 1. Pessoal que criou as 5 posições de ballet, dos pés do ballet. Depois nós temos o Jean Ballon, a Marie Camargo, o Gaetano e o Auguste Vestres. É todo um pessoal que trabalhou o quê? Na construção, na base da existência do que a gente considera hoje balé clássico. 5 posições dos pés, sautês, balões, glissados, assemblées. Todo esse pessoal estava lá efervescendo desde 1661. Deixa eu só, porque eu tô seguindo o roteirinho por causa de datas, tá? Essas instituições, tanto a Academia Real de Dança quanto a Academia de Ópera, elas foram mantidas única e exclusivamente pela coroa, às custas do rei, tá? E a Academia de Ópera e Música, ela se tornou a principal instituição artística deles. Inclusive, nessa época, o balé não se chamava balé clássico, o balé se chamava balé barroco, tá? Aí ocorre que em 1671, a gente estava falando do Lully, que colocou a Marie, a Lafontaine para dançar, primeiro ballet, e era um ballet que era dirigido pelo Pierre Beauchamp.
Agora ele morre em 1671 e o Pierre Beauchamp vai dirigir o ballet do ópera. Detalhe, antes da La Fontaine estrear, todos os papéis femininos eram interpretados, mas por homens muito jovens, ok? Não homens feios, corpulentos, mas jovens, para ter uma aparência mais frágil, mais afeminada. Em 1713, os dançarinos da Academia Real de Dança tornaram-se tão habilidosos que o rei ele publicou um regimento, um regulamento governamental em relação ao ópera. Isso diz muito ao que eu vou explicar lá na frente sobre como é ser empregado do Ópera de Paris hoje e quem pode ser. Ele legitimava o Ópera de Paris como uma instituição estatal residente e permanente de 20 dançarinos profissionais, entre eles 10 homens e 10 mulheres. Então, o Ópera de Paris, ele começou a ter uma trupe oficial, a escola, depois ele virou o Ópera de Paris e ele começou a ter uma trupe oficial de dança, desde 1713. Desde 1713 até 1810, o Estado manteve 12 teatros como os principais locais para a Ópera de Paris se apresentar. A maioria desses lugares foram destruídos por incêndios, tá? A maioria, porque a gente tem que entender, teve Revolução Francesa, teve Guerra Mundial, e ó, a França passou por muita coisa, não é igual a gente que somos um país jovem, sem tantas catástrofes naturais e históricas assim. O Ballet Ópera de Paris foi crescendo, e ficou muito popular. Mas ele não ficou livre das críticas. Por quê? Porque aí nós vamos chegar quando Georges Nouvert estava trabalhando. E o Nouvert, ele tinha severas críticas à instituição do Ópera de Paris. Ele tinha severas críticas. Ele falava que os bailarinos do ópera eram satisfeitos em apenas realizar qualquer habilidade técnica, que eles negligenciavam o verdadeiro objetivo do ballet. Por quê? Porque o Nouvert não foi aquele cara que veio com a mudança, né? Vamos mudar, tem que ter sentido, tem que ter pantomima, tem que ter dramaticidade, tem que ter a música certa, a roupa certa, tem que diminuir. E o ópera, ele estava fazendo muito sucesso, mas ele estava engessado naquele modelo que o Nouvert achava que não deveria ser. Então, o Nouvert também teve muitas, e olha que ele foi maître do ópera desde 1776 até 1781. Ele não era diretor, ele era maître lá, tá? Maître de ballet. Porque ele lembra que ele era amigo da Maria Antonieta, que era filha da Teresa da Áustria. Bem, aí passou a efervescência, passou Revolução Francesa, tudo se acalmou, o ballet se manteve, continuou. E aí a gente entra numa parte que, por isso que eu considero a Ópera de Paris a melhor companhia, a principal. Eu amo a Ópera de Paris, amo assistir a Ópera de Paris. Porque aí a gente chega o quê? No século XIX. Então pensa assim, em 23 de julho de 1827, a italiana Marie Taglioni estreou no Ópera de Paris. E ela despertou o entusiasmo do mundo inteiro. Por quê? Porque foi ela que começou a introduzir o uso do que a gente hoje considera sapatilhas de ponta. O entusiasmo do público em relação a... Isso é história, as pessoas estavam lá, o ballet estava acontecendo. O entusiasmo do público em relação a ela era tão grande que o pai dela, o Filippo, criou La Sylphide para ela em 1832 no Ópera de Paris.
porque ali estava acontecendo a grande mudança. E você tem que pensar, hoje a gente assiste uma La Sylphide, uma Gisele, é arcaico às vezes, obsoleto, mas você tem que pensar que isso na época era ultra moderníssimo. E o que a gente tem hoje, que a gente acha, pô, eu, por exemplo, tem coreógrafos contemporâneos que eu morro por eles. Morro. Você olha e fala, daqui a 200 anos eles vão ter feito parte da história, mas eles vão ser grandes clássicos, mas não vão ter, né? Então aquilo era efervescência cultural. E aí ela dançou em 1832 o primeiro grande balé da era romântica do balé, que pra mim eu acho assim, é uma das fases mais bonitas do balé. Inclusive é o episódio 3 de História da Dança, é a fase romântica do balé, tá? E nessa época a companhia estava fazendo tanto sucesso, principalmente com essa Sylphide, e ela era um ninho de grandes estrelas. Olha quem era bailarino lá. Jules Perrault, Arthur Saint-Leon, Fanny Elser, Carlotta Grise, para quem foi criado o papel principal de Gisele no Ópera de Paris. Arthur Saint-Leon é o cara que foi coreógrafo de Copélia. Jules Perrault é o cara que coreografou Gisele. Então, assim, era o que havia de must na dança acontecendo ali, tá? Aí, o que acontece? O Ópera de Paris, a instituição, né, não o espaço físico, ópera, a instituição, vivia de lugar em lugar, né, destruiu aquele teatro, mas é o que acontece. Em 1875, foi decidido que o Ópera de Paris seria o domicílio, o endereço do ópera. Palácio Garnier. Então, é desde 1875 que lá é a sede. Aí, o que acontece? Quando a gente começou a terminar o século XIX, começar o século XX, assim, final do século XIX, eu digo assim, 870 para frente, um pouquinho mais, um pouco mais. O ópera começou a declinar. Por quê? Porque houve, depois nós vamos estudar essa fase, houve um grande incentivo dos czares no balé na Rússia, né? Então todo mundo começou, por causa da grana, a ir embora para a Rússia. Então as grandes bailarinas italianas que dançavam no ópera estavam indo embora dançar nas companhias da Rússia. Os caras que eram maître no ópera estavam indo embora para ser maître lá na Rússia, dirigir companhia lá, todo mundo ser servo do czar, e começou a efervescência cultural, saiu de Paris e foi para a Rússia, tá? E principalmente porque assim, no começo do século XX, teve a companhia do balé russo, do Sergei Diaghilev. E ela foi uma coisa que mexeu muito com o eixo. E era uma companhia que era itinerante. A companhia do balé russo Sergei Diaghilev, que merece um capítulo só para ela não era de ninguém. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Ela era uma companhia privada, né? Tinham os seus mecenas, claro, mas ela não era do Teatro Mariinsky, ela não era do Teatro do Ópera, ela era de quem pagasse. Olha, eu vou fazer um espetáculo aqui, ponto. Que é como nós vivemos aqui no Brasil, quem tem uma companhia de dança. Quem é que tem uma companhia de dança e tem seu próprio teatro aqui, tirando o Balé da Cidade de São Paulo? Né? Então, o que acontece? Eles têm... Ele não tinha sede. E ele era aquele balé que estava fazendo show, ele era o que havia de mais moderno, mexeu com as estruturas da arte, principalmente da arte do balé. Então o ópera começou a ter um declínio, ele começou a não ser o baú das efervescências, não ser tão admirado. Só que o que acontece? Lá para as tantas de 1914, o diretor Jacques Rouchet, do Ópera de Paris, ele começou a ver que com o sucesso dessa galera toda e também com o fim depois, né, do balé russo Sergei Diaghilev, ele começou a levar gente do Diaghilev para o Ópera de Paris. Então ele levou
o Fokine, ele levou a Anna Pavlova para dançar, ele levou a Nijinsky. E em 1830 ele nomeou Sergei Lifar como diretor da companhia. Sergei Lifar que dançou com o tio Sergei Diaghilev, tá? E aí o ópera começou um novo renascimento, porque teve Vette Chavourier, Solange Schwartz, Marjorie Tauchev, Michel Renaud, viu? Um monte de gente nova começou, mas isso foi no começo do século XX. O Ópera de Paris, ele foi considerado a principal companhia europeia ocidental do século XIX, tá? Foi considerado. Bem, estamos lá no século XX. O Ópera de Paris, ele é muito tradicional até hoje. Inclusive, eu vou falar para vocês o seguinte. Quem é bailarino do Ópera de Paris é funcionário público, tá? O Ópera de Paris, ele tem uma fórmula bem engessada. A gente vai conversar sobre o ingresso na Ópera de Paris. Para você ter uma ideia, 95% dos bailarinos do Ópera de Paris são franceses. Não tem cota, não. Cota para sul-americano, cota para japonês, cota para chinês, cota para preto, cota para branco, cota para andeor, cota para andedã, não tem. Tem cota para francês. Por quê? Porque é uma joia estatal. O Ópera de Paris, ele é estatal. Ele é mantido pelo governo. Então, quem passa no concurso, que é dificílimo, para trabalhar no Ópera de Paris, ele é funcionário público. E isso, quando você pega a biografia do Nureyev, você vai ver o quanto de complicações isso também gera. Porque tem gente que entra ali no ópera, no corpo de baile, e depois de 30 anos ele tá ali no mesmo lugar, no corpo de baile, fazendo a mesma coisa, a mesma quantidade de coisa, não se move, porque aquilo ali é estabilidade. Né? O Nureyev, no capítulo dele, que a gente vai falar um pouco dele aqui no Ópera de Paris, inclusive quando ele morreu, ele estava ao serviço do ópera, e o velório dele foi no Palais Garnier, ele falava desse incômodo de ser funcionário público, né? De não poder ser dispensado, porque tem sindicato, porque tem uma série de questões. Bem, o Ópera de Paris, ele tem, primeiro que o ingresso é dificílimo, tá? Dificilmente vai entrar na companhia quem não foi aluno da escola do Ópera de Paris. E você tem que seguir lá a coisa. Entrar no que eles chamam de quadrilha, que é tipo corpo de baile, virar corifeu. Eu vou depois ler para vocês as 5 posições até chegar a étoile, que é o bailarino supra-sumo principal deles. Geralmente só entra quem foi aluno não como convidado para uma gala, um espetáculo, não. Para ser parte do Ópera de Paris, geralmente, além de você ter que ser concursado, geralmente só quem é da escola que entra. As bailarinas do Ópera de Paris, um dia nós vamos conversar sobre Degas e a dança. Aquele pintor, Edgar Degas, ele era muito apaixonado pelas bailarinas do Ópera de Paris, então ele usou muito do que ele viu lá nas obras dele, tá? A escola do Ópera de Paris, ela é super rígida, eles têm que entrar, eles têm aula no período da manhã, depois eles têm aula vou achar aqui para ler para vocês, mas para vocês terem uma ideia, a escola do Ópera de Paris é considerada uma das melhores de dança do mundo. Para você ter o Benoît de la Danse, que é tipo o Oscar da dança, 20 prêmios Benoît de la Danse foi direcionado para gente que foi aluno do Ópera de Paris. Ela, em 2013, comemorou o tricentenário, né? Porque data de 1717 a criação da escola, do ópera. A escola. Porque a Academia Real, que começou lá atrás, ela gerou a companhia de balé. E depois eles fizeram uma escola. O Sergei Lifar foi convidado em
1929 para ser diretor do Ópera de Paris, tá? E o Serge Liffard, no começo do século XX, ele foi o responsável por tirar o Ópera de Paris do ostracismo. Isso é, trazer novos coreógrafos, novos trabalhos, e ele tomou uma atitude muito, sabe, bossa nova, meio arrojado. Ele começou a levar o Ópera de Paris, a companhia, para dançar fora, dançou na América, né? Em plena Segunda Guerra Mundial, ele levou o Ópera de Paris para dançar em Nova York. E foi um sucesso tremendo, tremendo, tá? Ele foi arrojado, ele mudou, porque estava atualmente, naquele tempo, o ópera estava com uma fama de um balé engessado, a companhia. Ele chegou e pôs fogo no parquinho. Coreógrafos novos, coisas novas, vamos levar gente nova para lugares novos. E ele trouxe, ele reviveu o ópera, até porque não dava para ser uma companhia dessa, com tanto tempo de história, sem ter altos e baixos. Agora, para mim, período importantíssimo do Ópera de Paris, quando o Rudolf Nureyev assume a direção. Porque assim, o Rudolf, ele quando exilou, ele veio pro Royal. E lá pras tantas, que eu não vou dizer aqui, o dia que a gente for falar sobre o Royal ou sobre o Rudolf Nureyev, ele, enfim, papuçou, tava ficando velho também, né? E ele acabou indo trabalhar no Ópera de Paris. E ficou, vamos chamar o Rudolf para dirigir, não vamos chamar. E o Rudolf Nureyev, assim, eu sou doente por ele. A biografia eu já comi com farofa, inclusive. Ele era muito difícil. E assim, o cara tava com quase 60 anos, para fechar um contrato para ser o diretor do Ópera de Paris, ele exigia que ele tivesse 30 espetáculos por ano dele, além do salário dele como bailarino e diretor. Então foi bem difícil, até que lá pras tantas fecharam com ele. Ele começou a já ficar debilitado depois de um tempo, mas ele foi uma fase promissora, porque ele montou uma Cinderela, ele fez uma montagem de Raimonda, ele fez uma montagem linda de La Bayadère. Então ele deixou obras muito bacanas lá e ele incentivou uma leva de bailarino novo que estava começando, como a Sylvie Guillain, o Nicolas Lerich. Quer ver? Deixa eu achar o nomezinho de uma galera que trabalhou com ele lá. Daqui a pouco eu acho aqui. Mas ele, principalmente a Sylvie Guillain, que ela tem uma história com a Ópera de Paris, porque para mim Sylvie Guillain, depois da... tirando as minhas musas cubanas, tal, mas assim, a perfeição da bailarina, o físico perfeito, Sylvie Guillain, não tem a menor dúvida. E além de tudo, ela é uma pessoa muito peculiar, né? Ela foi eleita a primeira bailarina mais nova da história do Ópera de Paris. Étoile, com 19 anos, né? Só que ela não é flor que se cheira, ela ficou 4 anos e foi embora. Falou assim, não, eu quero liberdade para dançar, vocês são obsoletos, vocês não me dão liberdade. Foi pro Royal dançar como convidada, enfim. A bichinha imagina, ela virou Étoile. Nureyev montou um balé pra ela, a Cinderela do Nureyev foi montada a versão em cima dela. E a bicha, tô indo bem, não vou ficar não, quero liberdades, né? Então estávamos aqui falando sobre a fase do Nureyev, a Bela Adormecida do Nureyev, a Bayadère do Nureyev é linda demais. E inclusive o Nureyev, ele morreu por causa do HIV, enquanto ele ainda estava trabalhando no Ópera de Paris, né? O Nureyev, ele dava trabalho no ópera. Essa versão dele de Bayadère, inclusive tem foto no livro, eu já falei, tem foto no livro dele indo, mas já bem debilitado, tá? E o Nureyev, ele conseguiu fazer uma efervescência e elevar bastante o nível do trabalho do Ópera de Paris. Aí, depois do Nureyev, veio algumas direções, mas direções marcantes. Brigitte Lefebvre, 1995 a 2014,
com a Patrice Bart como maître de ballet, ela conseguiu manter o padrão e ela começou o quê? Levar grandes coreógrafos para a Ópera de Paris. Então ela levou meu querido, meu amado, meu desejado William Forsythe, levou Angeline Prejolicat, levou John Neumeier, levou muita gente boa. Aí o que acontece? Lá pras tantas, o diretor da ópera, porque assim, o Ballet Ópera de Paris é um dos braços da Ópera de Paris. Lá pras tantas, ele nomeou um rapazinho chamado Benjamin Millepied, né, como diretor do Ópera de Paris. E em 2014, ele ficou lá até 2015 de julho de 2016. Isso. E o que acontece? Ele tinha saído da França muito jovem, com 16 anos, ele foi estudar nos Estados Unidos, enfim, fez uma vida, uma carreira e lá para as tantas vem aqui dirigir o ópera. Só que o cara veio todo modernoso, né? E eu já falei para vocês que os bailarinos do Ópera de Paris, eles são funcionários públicos, eles têm estabilidade, eles têm sindicato, tem a questão de quem é étoile, porque você tem que ser quadrille, corifeu, étoile, premier danseur e tipo solista. São 5. Então, quadrille, corifeu, soliste, principal danseur e danseur étoile. São 5. Ele chegou na Ópera de Paris, já vou fazer a revolução. Eu vou montar Bayadère, moderna, não quero mais versão Nureyev, vou fazer de outro jeito e não sei o que. E além de tudo, meu filho, para dançar na Ópera de Paris não é bagunça não. Além do que, eles têm uma briga muito séria sobre hierarquia, né? Primeiro os étoiles, depois... E o cara, não, vou trazer fulana de tal de fora, que foi que ele queria trazer para dançar a Mathilde... A Mathilde Frustey. Ele queria trazer ela para dançar, enfim. Virou uma bagunça, um bolo de rolo. Foram 2 anos bem tumultuados, porque ele queria... E assim, você quer trazer um coreógrafo moderno? Ok, primeiro, não mexe no que é sagrado. Segundo, não mexe na nossa hierarquia. Essa hierarquia já existe há muito tempo e nós não vamos sair disso aqui. E aí depois ele acabou saindo, e aí depois de um tempo veio a Aurélie Dupont para direção, que foi ex-primeira bailarina do ópera. Então tá aqui, ó, quadrille, aí você tem os concursos anuais para subir de grau, e você pode chegar ao mais alto nível, é o danseur étoile. É isso mesmo, tá? E o que acontece? O ópera é a maior companhia, né, pra mim, a maior companhia da Europa Ocidental, né? E eles têm, claro, muita fofoca, muito barraco, muito pega-pega. Imagina, o Nureyev foi lá dirigir, né? Depois vem esse que quer mudar tudo, a regra do jogo. Teve fases áureas, teve fases não tão áureas, teve bailarino que virou as costas e saiu. Mas assim, o Ópera de Paris é um celeiro de gente, assim, aquela Isabella Caravola, enfim. É um celeiro e pra mim as produções são muito bem cuidadas, figurinos de primeira grandeza, um corpo de baile limpo, porque é a nata da nata da nata. Para entrar na escola é um parto de porco espinho. Segundo eles, não chega a se formar 80% dos alunos que entram. Deixa eu ver aqui a porcentagem. Mas não se forma, 80% não se forma, não vai até o fim da escola. Depois disso, você vai prestar audição para entrar no cargo mais baixo da companhia, que passa 20%.
E desses 20%, quem chega ao primeiro posto? Às vezes nem 0%, porque não dá para todo mundo ir para o primeiro posto, tá? Então, é a nata da nata da nata da nata da nata, e assim, eles são mais fechados do que o Kirov. Eles são bem mais fechados do que um Bolshoi, do que um Kirov da vida. O Roy hoje em dia é bem aberto, mas já foi muito fechado. Mas, e eles prezam muito por isso. Então tudo vira briga, tudo vira greve. Por quê? Porque tem estabilidade, porque é funcionário público, porque é mantido pelo governo. Mas realmente, para mim, é impecável. É impecável. É uma coisa assim. Falamos de Sylvie Guilhem, que não dá para passar por ali sem falar da Sylvie Guilhem. E vamos falar que a Escola do Ópera de Paris, agora, desde 1987, ela também está no Palais Garnier, num edifício novo, ali localizado a 10 quilômetros oeste do centro de Paris. Eu já fui no Palais Garnier. Não consegui assistir espetáculo, mas fui na visita, tenho foto na porta. Ai, eu chorei. É lindo aquele lugar. Ali é o berço da dança. Eu pisei na história da dança. O Escola do Ópera de Paris hoje em dia é um internato, onde os alunos frequentam aulas normais, das 8 ao meio-dia, e depois eles vão para as aulas, à tarde, as aulas de ballet, tá? Aqui, as 5 categorias: quadrille, corifeu, sujet, danse, premier danser e danser étoile, tá? Para você ser danser étoile, você não tem exame. Até premier danser, as promoções para os escalões mais altos dependem do sucesso nos exames competitivos anuais, exceto para danser étoile, que é só o diretor da companhia que pode te nomear, tá? Atualmente, não, até 2004, a diretora da escola a direção da escola estava com Claude Bessy, e depois foi para Elizabeth Platel, que foi a primeira bailarina maravilhosa, né? Melhor bailarina de pas classique do mundo é Sylvie Guilhem. Ninguém fez melhor que ela. O Ministério da Educação é responsável pela educação geral e o Ministério da Educação é o responsável pela escola. No final do curso, os alunos saem da Escola do Ópera de Paris com diploma profissional superior para dançarinos, né, bailarinos, e bacharelado em literatura. Chique, né? Eu já falei para vocês que balé é cultura. Vamos ver mais fofoca. Não tem mais fofoca. Tem que é muito difícil passar por aqui, ó. Alguns nomes que o Nureyev ajudou a aparecer para o mundo da dança: a Sylvie Guilhem, Isabelle Guerin, Laurent Hilaire, o Manuel Legrand, a Elisabeth Morin. Tudo gente que, se você procurar, é coisa fina. Patrick Dupont, maravilhoso, né? Que ele foi tipo estrela do rock. E atualmente são primeiros bailarinos no Ópera de Paris: Eleonora Abganato, Amandine Aubusson, Leonore Baulac, Stéphanie Bouillon, Valentine Colassant, Émilie Cosset, Mathieu Gagne, Dorothée Gilbert, Laura Heck, Matthias Reimann, Germain Louvet, Hugo Marchand, Miriam Oldbrahan, Ludmila Palheiro e Alice Renavan. Quem não é francês tem pouquíssima chance lá, tá? E quem não vai fazer a Escola do Ópera de Paris também tem pouquíssima chance lá. Sobre o repertório do Ópera de Paris, nem precisa falar, né? Tem tudo dos grandes balés, tem no Ópera de Paris. Tudo. Além deles terem Balanchine, além deles terem Neumayer, além deles terem Forsyth, eles têm
tudo. É uma companhia muito, muito completa. O site é ruim, tá? Que é o site da Ópera de Paris, então você tem um pouquinho de coisa só falando sobre o ópera. Vale muito a pena. Eu vou tentar baixar balés completos do ópera, pelo menos uns 3, para colocar na página do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim, a melhor companhia de balé do mundo, Ópera de Paris. Os melhores cenários, os melhores figurinos, os bailarinos mais limpos. É impecável. O Ópera de Paris realmente é impecável. E pra mim, o berço da dança é o Ópera de Paris. Não dá para você estudar e negar que o lugar onde teve o Jean Nouvel como maître, o inventor das 5 posições de pés como maître, o Rei Luís como bailarino, não dá para dizer que ali não é o famoso berço do ballet clássico mundial, que começou lá atrás como o ballet barroco e hoje em dia é o ballet clássico. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro a Ópera de Paris. Muitos beijos. Até a próxima. Nós vamos ter essa semana terceiro episódio de História da Dança e acho que vamos fazer uma enquete aí para escolher o próximo bailarino ou bailarina. Beijo.